amas, Deus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma aula, mais um vídeo aprendizado, Pai. Muito obrigado, meu Senhor, pela vida do teu servo, pastor Gustavo, Senhor. Não tem ele, os nossos Pai, vai estar aqui nos ensinando mais e mais da tua palavra, Deus. Toma nosso filho em tuas mãos, abre o nosso filho a cada dia mais. Pai querido, Pai amado, que eu entenda a tua unção, tanto no nome do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu não sei o que de caminho, Deus querido, Deus amado, para que nós venhamos aprender, meu Senhor, a cada dia, lidarmos, Pai, aleluia, com os outros do Evangelho, sermos melhores do que fomos ontem, Pai querido, Pai amado. Deus, toma eles também, Pai, que assistem a aula, Pai querido, Pai amado, para que o Filho, para que todos a alegria, Pai, nos capacita, nos sustenta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Vai ser a lição 2, ou no capítulo 2, para os irmãos. Vamos estar estudando o Evangelho de Marcos. Lembrando, semana passada nós estudamos o Evangelho de Mateus. Demos uma introdução para vocês acerca do que é o Evangelho, os Evangelhos, né? Falando sobre evangelhos sinóticos e o Evangelho não sinótico, que é o Evangelho de João, né? Falamos também que esses evangelhos eles não estão numa ordem cronológica, tá? Pois até então a evidência mais clara é que este evangelho que nós vamos estudar hoje tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito, tá? O Evangelho de Marcos, tá? Então vamos lá. O autor, qual é a página aí? 45? Página 45. O Evangelho de Marcos. O autor, o próprio João Marcos, data 55 a 65 depois de Cristo. Tema: Jesus, o Filho de Deus. Palavras-chave: autoridade, Filho do homem, Filho de Deus, sofrimento, fé, disciplina e Evangelho. Versículo-chave, Marcos 10, 45. Então vamos lá. Dentre os 4 evangelhos, Marcos é o relato mais conciso do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, Marcos é o evangelho mais resumido, né? Ele tem apenas 16 capítulos, enquanto Mateus tem 28, Lucas tem 24 e João tem 21 capítulos, tá? Então ele é um evangelho mais resumido, mais sucinto que nós temos. Embora o autor não se identifique pelo nome no livro, ocorre o mesmo nos demais evangelhos. O testemunho primitivo e unânime da igreja é que João Marcos foi quem o escreveu, tá? Ou seja, muitos, quem são os pais da igreja? São aqueles que foram discípulos dos discípulos, tá? Aqueles que João discipulou, que Pedro teve a oportunidade de discipular. Então esses aí atestam, como Papias, como Clemente, né? E muitos outros, tá bom? Que foram pais da igreja, vão atestar que esse evangelho fora escrito por João Marcos. Aí vocês vão marcar agora. Ele foi criado, encontraram aí? Ele foi criado em Jerusalém e pertenceu à primeira geração de cristãos. Teve a oportunidade ímpar de colaborar no ministério de 3 apóstolos: Paulo, Barnabé e Pedro.
Página 45, não é isso? 45. No segundo parágrafo, no meio desse segundo parágrafo aí, onde está escrito, ele foi criado. Conseguiu encontrar? Tá? Aí tem os apóstolos Paulo, Barnabé e Pedro, até o fim do parágrafo. Bom, então, João Marcos, ele foi criado em Jerusalém, tá? E ele participou, colaborou no ministério de 3 apóstolos, que foi Paulo, Barnabé e Pedro. Os historiadores, os pais da igreja vão dizer que ele que foi o discipulador, aquele que discipulou, deu os primeiros passos de João Marcos, tá? Barnabé era tio dele e Paulo era o companheiro da viagem missionária. Então a gente vai ver aqui com calma um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, o autor. É 45 ainda? 46. O escritor é João Marcos. Marcos é nome romano, filho de uma das Marias do Novo Testamento e sobrinho de Barnabé. Eu quero fazer uma retificação aqui, porque eu acho, tenho quase certeza, que na aula anterior eu falei que João Marcos era meio-irmão de Jesus, não falei? Tá? Então não é essa Maria, tá? Não é a Maria, mãe de Jesus, é uma das Maria, também não é a Maria Madalena, tá? Então era uma viúva que era bem abastada, tá? Tinha uma boa condição financeira, e essa Maria é exatamente aquela do episódio que Pedro está preso e que os irmãos estão na casa da Maria orando. É na casa desta Maria que os irmãos se reuniam para orar, para cultuar, né? Até então, porque dizem que era uma casa bem ampla, espaçosa, e que ela tinha um cenáculo na parte superior dessa casa, tá? Então por isso era muito costumeiro a igreja se reunir ali para buscar a presença do Senhor. Ali era como se nós podemos dizer, era o ponte da época para os cristãos daquela época, a casa de Maria, mãe de João Marcos. Outra coisa, por que nome e sobrenome? Por causa exatamente, é igual Paulo, tá? Então João Marcos, ele tem um nome judeu e ele tem um nome romano. Marcos é nome romano e João é o nome judeu, tá? Então ele tinha essas duas cidadanias, como também Paulo tinha, tá? Volto agora, não retificando, mas ratificando algo que eu já falei, né? Paulo, ele não teve o nome mudado, irmãos, tá? Eu não sei se eu já falei aqui nesse seminário, mas Paulo, ele não teve o seu nome mudado. Vocês possam já ouvir alguém pregar e dizer, Deus mudou o nome de Paulo no caminho de Saulo, no caminho de Damasco para Paulo. Não, ele sempre teve 2 nomes. Ele tinha o nome Saulo, que era o nome judeu, e tinha o nome Paulo, porque ele tinha uma cidadania romana, tá? Então ele tinha o nome Paulo, e quando ele se converte, ele prefere usar o nome Paulo. Por quê? Porque ele iria pregar para os gentios, então ele iria muito adentrar no local que não era da Palestina. Então Paulo adentrou muito para dentro da Europa. Pai Senhor. Então
Por isso, irmãos, então, se você ler, é só ler Atos 9 todinho, você não vai encontrar ali escrito: e Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Esta questão é que ele tinha duas cidadanias e ele optou pela cidadania romana porque iria dar privilégios para ele. Lembra quando ele é preso que pega um chicote e já vão querer chicotear ele? Opa, sou um cidadão romano, eu quero ir para César. Eu exijo ir para César para ser julgado por César. Aí eles pararam, cidadão romano, e foram lá averiguar, viram o que era, e já ficaram preocupados porque agrediram, e ele, como cidadão romano, não poderia ser agredido sem ser julgado antes, então eles ficaram com essa preocupação. Então, por esse motivo, Saulo preferiu usar o nome de Paulo, tá? Porque daria esses benefícios para ele. Tinha duas cidadanias. Ele tinha cidadania judaica e cidadania romana. É porque quando ele se converte, ele, por decisão dele, ele prefere usar o nome de Paulo. Faz isso aí, igual eu voltei do Paraguai. Aí, se ficar 10 anos aqui, dizia também que a cidadania brasileira, e no caso é mais ou menos isso. Mas só que aqui no caso não precisa trocar de nome, hoje não precisa. Sim, só pode adquirir a cidadania brasileira. Mais ou menos isso, né? Isso aí. Pegar isso aí. Aí eu fui, eu estava vendo o livro de Atos. Aí fui pesquisar para ver realmente, que não foi Deus que mudou, ele que decidiu usar o nome de Paulo. Isso aí. Amém. Então eu não vou usar mais aquele não, vou usar agora o Espírito Santo. Tá certo? Aí vocês vão fazer uma marcação agora. Marcos 46. Vamos lá, 46. Aí autor, no segundo parágrafo de autor aí, vocês vão fazer uma marcação. Marcos é considerado companheiro íntimo de Pedro, que o chama seu filho. Tá? Então, por ele ser uma pessoa íntima de Pedro, Pedro vai chamar de seu filho, isso era normalmente usado quando alguém, discipulava, cuidava, ajudava a dar os primeiros passos na fé, Então, por isso que João Marcos se torna bem íntimo de Pedro. Ele é seu parente não, pastor? Não, ele era parente de Barnabé. João Marcos era parente de Barnabé. Ele tinha uma casa de fazer oração na casa de João Marcos. A mãe dele era Maria, mas não é a Maria, mãe de Jesus, não. Quando o Pedro estava preso, ele estava falando, era a casa dela. Isso aí. Eu pude lá na igreja, eu lá que estou um pouco de livro. Ela estava mostrando o Pedro que estava a história de Marcos. Estou olhando também, então ele vai me ajudar também nisso. Isso aí, é importante. Aí, o que acontece? Marcos, considerado, amigo íntimo de Pedro, que o chama seu filho. E aí a gente precisa entender como João Marcos, se ele não foi discípulo de Cristo, João Marcos não foi discípulo de Cristo, ele escreve o Evangelho. Aqui está a resposta. Ele era amigo íntimo de Pedro, assim como Lucas, que nós vamos estudar na próxima semana, a gente vai ver que João Marcos vai ouvir Pedro, o que Pedro relata para ele, e ele começa a fazer o quê? Anotar, tomar nota,
né, das histórias que Pedro vai narrando para ele, dos feitos de Jesus que Pedro vai narrando para ele. Então ele toma nota e escreve este evangelho, tá? De 16 capítulos. A data é aproximadamente da década de 50 à década de 60 depois de Cristo. O propósito: na década de 60 a 70 depois de Cristo, os crentes de Roma eram tratados cruelmente pelo povo, e muitos foram torturados e mortos pelo imperador romano Nero. Segundo a tradição, entre os mártires cristãos de Roma, nessa década estão os apóstolos Pedro e Paulo, tá? Então, estão esses apóstolos. Então, era uma época de uma perseguição tremenda para a igreja, né? A gente já falou bastante sobre esta perseguição que a igreja sofria, né? Que a igreja passava. Então, e muitos cristãos foram martirizados, porque os imperadores de Roma, meu irmão, eram loucos aqueles homens, eram os homens totalmente pervertidos, né? Eu não sei se eu falei aqui ou se falei lá, né? Mas de todos os imperadores, a maioria deles, quase todos, eram voltados para a homossexualidade, né? E com exceção do imperador Cláudio, mas todavia a esposa dele era uma prostituta, né? Então era um império decadente. Na época eles chamavam de Roma a crosta da terra, né? A parte ruim do planeta era Roma. Tamanha era a decadência moral, né? Os banquetes desses imperadores eram regados a orgias sexuais, né? Total imoralidade. Então era uma coisa de só louco, eram pessoas totalmente entregues na mão do nosso adversário, né? E este louco Nero aqui foi não foi o pior, mas foi um dos piores, né? Aquele episódio que ele ateia fogo na própria cidade, na própria Roma, só para incriminar os cristãos, para poder matar os cristãos, para poder ter a seu glamour. Ele sentava no seu jardim suspenso que ele tinha no seu palácio e mandava pendurar os cristãos em postes naquele jardim e atearem fogo neles para iluminar o jardim dele. E ele ficava ali assentado, observando aquilo, os cristãos gritando, mas ele falava: isso não me chama a atenção, o que me chama a atenção é a claridade, né? Então era um homem totalmente louco, né? Então, e é esta época que esses cristãos de valor vivem: Pedro, Paulo, João Marcos, Barnabé, né? E outros, e sem contar parte, né? A totalidade da igreja de Cristo, que viveu numa época truculenta dessa, né? Mas foram fiéis, morreram pela causa de Cristo. Pedro também morreu, foi crucificado, né? Ele não se achava digno de ser crucificado como o nosso Senhor, e quando vão crucificar ele diz: não, morrer igual o meu Senhor não, me crucifiquem de cabeça para baixo, né? Então suportou aquele sofrimento pior ainda, né? Porque a pressão sanguínea vem toda para o cérebro, né? Então ele morre naquela situação. Paulo é decapitado em Roma, né? Sua cabeça é tirada do corpo. Então eles sofrem por esta causa, e o propósito, né,
era escrever esse evangelho com antevisão profética deste período de perseguição, ou como uma resposta pastoral à perseguição. Por quê? João Marcos, Mateus, lembra para quem Mateus escreveu o evangelho dele? Quem lembra? Para os judeus. E Marcos está escrevendo para os romanos. Ele está escrevendo exatamente este evangelho dedicado para os irmãos de Roma, porque lá estava a perseguição. Tá bom? Então vamos aqui agora, pule aí visão panorâmica e vamos para características especiais. Características especiais. 4 características distinguem o Evangelho segundo Marcos. Sendo um evangelho de ação, ele enfatiza mais aquilo que Jesus fez do que suas palavras. Marcos registra 18 milagres de Jesus, mas somente 4 das suas parábolas. Então o evangelho que Marcos está escrevendo, ele já começa com ação. Ele não se prende ao nascimento, genealogia, né? Ele já coloca João Batista já pregando, Jesus já sendo batizado, sendo tentado pelo diabo, né? Ele já coloca este evangelho no campo de ação. Por quê? Ele está escrevendo para os romanos. Os romanos não eram de ouvir, principalmente o judeu, até porque Roma era o lugar da oratória, era o lugar onde que tinha os filósofos, né? Então Roma era o local que eles entendiam, a sabedoria está em Roma, então eles jamais ouviriam um judeu. Então o que Marcos faz? Porque eles vão valorizar o que? Obras e não palavras. Então os romanos, se vissem, eles creriam. Então ele escreve esse evangelho já no âmbito de ação. Jesus operando milagres, Jesus curando, né? Jesus expulsando demônios. Então ele coloca esse evangelho neste campo de ação, para mostrar que estamos aqui com Jesus que não só fala, mas com Jesus que faz, com Jesus que opera. Então este era o propósito, é uma das características especiais deste evangelho de João Marcos, tá? De Jesus que João Marcos escreve. A segunda característica, como o evangelho aos romanos, ele explica os costumes judaicos. Aí vocês marcam: omite todas as genealogias judaicas, a narrativa do nascimento de Jesus. Oi? É no características especiais, no número 2. Aí vocês vão marcar aí: omite todas as genealogias judaicas, a narrativa do nascimento de Jesus. Achou? Traduz as palavras aramaicas e emprega termos latinos. Por quê, irmãos? Naquela época, qual era o idioma que estava em vigor na época? Era o grego. Era o grego que era o idioma mais falado. O grego naquela época é como o inglês nos nossos dias, né? Você vai para qualquer país, aí você precisa falar o inglês, né? Independente do país que você for, é a língua que todos os países praticam, né? Eu trabalhei com uma pessoa na época, ele era vice,
esqueci o cargo que ele tinha, né? Vice-secretário de Desenvolvimento do município de Itanguá. Aí fomos para uma reunião com os japoneses lá no Copacabana Palace. E quando chegou lá, qual é o idioma que os japoneses estavam falando para se comunicar? O inglês, né? Porque não adiantava eles falar japonês. Dificilmente você vai encontrar um brasileiro aqui que fala japonês, né? Porque a gente se dedica mais, as pessoas se dedicam mais, a gente não, porque eu não aprendi o inglês, mas, né? As pessoas se dedicam mais, né, ao inglês, porque é isso aí. É isso aí. É verdade. Né? Então, hoje, o inglês é isso, é como era o grego naquela época. E o que acontece? João Marcos é aquele que vai traduzir as palavras aramaicas e empregar termos latinos, termos gregos naquela ocasião. Para quê? Porque ele estava escrevendo para os romanos. Então ele vai traduzir, ele vai ter palavra que ele vai falar, Talita cume, e vai traduzir, menina, levanta-te. Né? Então ele traz o aramaico, mas traz a tradução do que quer dizer. Eli, Eli, lama sabachthani. Ele vai traduzir, Deus meu, por que me desamparaste? Tá? Então são palavras em aramaico, tá? Efatá, né? Não é uma palavra judaica, é uma palavra aramaica, tá? Aí outra questão, por que agora os judeus estão falando aramaico? Por causa do cativeiro, né? Eles foram para o cativeiro babilônico e na época, qual é a língua que era falada lá? Aramaico. Né? Então eles se habituaram, os judeus foram 70 anos, irmão. É a mesma coisa. Você é brasileiro, você vai morar nos Estados Unidos, seu filho vai nascer lá, por mais que ele te ouça falar português, mas você lá vai falar inglês. E qual é a língua que ele vai se habituar? Com o português ou com o inglês? Com o inglês, né? Então as pessoas iam nascendo e se habituando com o aramaico, tá bom? Então vamos lá. 3. Marcos inicia seu evangelho de modo repentino e descreve os eventos da vida de Jesus de modo sucinto e rápido, introduzindo os episódios mediante o advérbio grego que corresponde a imediatamente 40 vezes no original, né? Então, como a gente utiliza, né? Marcos foi papum, né? Foi uma coisa assim que ele faz um evangelho objetivo, né? Ou seja, é um evangelho que não tem volta, é um evangelho que é direto, né? Então, sem cortar caminho, sem, né, muitas palavras, é um evangelho bem resumido. Aí o 4, como um evangelho vigoroso, Marcos descreve os eventos da vida de Jesus de modo sucinto e vívido, com a perícia pitoresca de um gênio literário, ou seja, usando, né, também sua imaginação, suas palavras para, né, dar vida à ação de que Jesus estava operando para impressionar realmente os romanos, tá ok? Então, o Evangelho de Marcos, como nós já falamos, Mateus estava mostrando Jesus como? Ele escreveu para os judeus, então ele estava mostrando Jesus como? Oi? Bartimeu, lembra de Bartimeu? Aí vocês vão lembrar. Estava escrevendo, mostrando Jesus como?
Não, Bartimeu, rei, como rei, né? Mateus está mostrando Jesus como rei, e Marcos está mostrando Jesus como servo, tá? Então, por isso, não tem genealogia no livro de Marcos. Por quê? A maioria dos servos não tinham genealogia. Eram os escravos, os filhos nasciam e eram arrancados dos pais, mesmo no nascimento, tirado deles, vendido para outras famílias, né? Então eram separados. Aquela criança crescia e perguntava: quem é seu pai? Não sabia quem era o pai, quem era a mãe, né? Então não existia uma genealogia exata para o servo, tá? Então Jesus aqui é como um servo. Marcos vai apresentar um Jesus que veio para servir, tá? Então vamos agora o servo preparado, a preparação de Jesus por João, o precursor. Foi alguém, João, que foi aquele que preparou o caminho. Pelo batismo, Jesus passou pelo batismo, pelo recebimento do Espírito Santo, pela vocação divina e pela provocação, tá? Ou seja, tentação. Ele foi tentado, tá? Então ele foi um servo preparado. Preparado como? Irmãos, a gente não é preparado aqui somente no curso teológico, numa sala de teologia, né? A gente é preparado nas aflições, a gente é preparado nas tentações, a gente é preparado na hora das provações, né? E Jesus foi o servo preparado. Jesus não pula etapa, né? Como Deus, ele poderia chegar chegando, né? Aparecer do nada, como muitos hoje aparecem aí dizendo: eu sou um dos Messias que vi, né? Jesus podia aparecer assim, mas Jesus nasce, Jesus cresce, chega à adolescência, né? Jesus é apresentado no templo. Jesus, ele obedece pai, mãe. Jesus vai trabalhar, vai exercer uma profissão, tá? Jesus, chega o tempo dele exercer o ministério. Ele não sai pregando, ele vai lá em João, ser batizado nas águas, recebe o revestimento do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo conduz ele para o deserto. Para quê? Para uma mesa preparada no deserto? Tinha, mas primeiro ele foi tentado, para ser tentado no deserto, né? Então Jesus foi preparado assim, circular etapa. Sabe por que hoje tem muita gente despreparada? Porque não quer passar pelo preparo. E preparo custa tempo, irmão. Preparo tem que ter dedicação. Preparo tem que ter renúncia. Preparo tem que abrir mão. E foi o que Jesus fez, irmão. Jesus abriu mão do seu trono de glória. Estava sentado no alto e sublime trono. Ele abre mão de tudo aquilo e vem nessa terra, irmão. Assume uma forma humana decadente como a nossa, né? E passa processo por processo. Hoje a gente aceita Jesus e já estamos: será quando que eu vou começar a pregar? Será quando que o pastor vai me consagrar? Etapa, irmão. Prepare, né? Porque, irmãos, alvoroço, né? Aquela intrepidez, legal, irmão. Mas e a constância, né? E o permanecer? Isso que é o problema. Porque às vezes, irmão, a gente olha, a gente vê, porque a gente pensa assim: Jesus já me deu poder, meu adversário não é nada. Amém, irmão, a gente crê, porque a gente tem um Deus que é acima dele. Mas esse é o maior problema, que muitos subestimam o inimigo da nossa alma.
E hoje eu estou aqui, pisa na cabeça da serpente para matar, mas só que amanhã eu não suporto a tentação dela, né? Só que amanhã eu não suporto o ataque dela, só que amanhã eu não suporto a retaliação do nosso adversário. Então, irmãos, a gente precisa entender, eu não estou dizendo que você não tem que combater o inimigo, não, você precisa, mas você precisa ter base, você precisa estar estruturado, você precisa estar firme, porque você bate hoje, e ele espera amanhã, porque ele espera, e amanhã ele vem, né? Como quando a gente era menor, né? Eu te pego lá fora, né? Então, o nosso adversário é assim, ele espera boa, né? Falando um linguajar aí meio chulo, mas é uma realidade. Então, as pessoas subestimam isso. Então, Marcos está mostrando aqui que Jesus passou pelo preparo, tá? Oi? Ele estagiava para ser pastor. Aí teve um homem que foi lá na igreja, ele chegou com o centro de discípulo do amigo do outro. Aí conversando com esse rapaz, eu não quero mais isso, não vai lá, deixa essa casa, para ser crente. Aí em vez de eu estagiando para pastor, irmão, você falou, não estava preparado. Mesmo assim, eu acho que tinha que conversar com o pastor, a gente vai orar, mas lá, ele foi sozinho. Aí foi lá, durante 2 meses ele estava desviado. Então o senhor falou, às vezes a pessoa quer fazer algo e não está preparado para isso. Verdade. Ele está conectado, porque ele chega com o pastor, conversar com o pastor, com a liderança dele, não, porque não acontece isso. Então como você vai, você sabe que você está preparado para ir num período de vida, para um negócio desse, você toda a tarde, não pode atrás, não esperou o momento certo, de 2 meses. Verdade. Então vamos lá. O servo trabalhando. A proclamação e a concretização do reino de Deus foi o propósito da obra de Cristo, foi o tema de sua mensagem na terra. Quanto à forma de manifestação do reino, existem o reino de Deus em Israel, no Antigo Testamento. O reino visava preparar o caminho da salvação da humanidade. Devido à rejeição de Jesus, o Messias de Israel, o reino foi tirado desta nação. Então aqui a gente vai ver o servo agora trabalhando. Ele foi preparado e agora ele está no campo da ação. Só que este campo da ação era voltado para quem? Para Israel. Mas só que ele foi rejeitado pela nação de Israel. Por quê? É o que nós falamos na aula anterior. O que eles esperavam? O Messias. E Jesus não era o Messias? É o Messias, né? Jesus é o Messias. Então veio como Messias ungido, mas só que ele não veio para sentar em trono político. Jesus veio para servir. Jesus veio primeiro para estar neste campo servindo, no campo de ação servindo, e eles rejeitaram. E por eles rejeitar, Jesus voltou para a glória? Não, Jesus continuou atuando, porque ele tinha um propósito, que não era só a nação de Israel. O propósito de Jesus era a humanidade, era eu, era você, somos todos nós, esses que ainda não foram alcançados. O propósito de Jesus foi vir por todos estes, tá? Aí vamos lá, o reino de Deus em Cristo. O reino esteve presente na pessoa e na obra de Jesus, o Rei. O reino estava lá, né? Só que não era um reino visível, era um reino invisível. Era um reino que ele é rei, ele nunca deixou de ser rei, mas só que ele atuava, né, através do mundo espiritual. Mesmo sendo humano, o seu reino, a atuação do seu reino era no mundo espiritual, tá?
A igreja trata-se da manifestação atual do reino de Deus nos corações e nas vidas de todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Sua presença manifesta-se com grande poder contra o império de Satanás. Então a gente precisa entender que o reino de Deus é espiritual. Eu faço parte, faço. Você também faz, né? Todos nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós pertencemos a um reino, tá? Aí vamos lá, o reino de Deus na consumação da história, trata-se do reino messiânico, predito pelos profetas. Este sim é onde que Cristo, ele vai assentar no trono para reinar literalmente nesta terra. Ele vai governar o mundo, tá? E quando será isso? Nós acabamos de estudar o milênio, né? O Apocalipse, né? Melhor dizendo, no final do ano passado acabamos de estudar Apocalipse, que falava exatamente do milênio, o período de 1000 anos que vai se dar depois do arrebatamento, da grande tribulação, do julgamento das nações, né, que vai ser enfrentar o reino milenial aqui na terra. E a igreja vai reinar juntamente com ele sobre as nações. Nós, a igreja de Cristo, iremos ter parte neste reino, porque já fazemos parte deste reino, né? E aí a gente vai entendendo mais ou menos aquilo que a gente já estudou, quando a gente vê isso, o que pode ser mais ou menos o galardão de cada uma das pessoas. Pode ser uma posição, pode ser uma responsabilidade neste reino do Senhor. Amém? Não estou afirmando, estou aqui conjecturando que possa ser, porque será um reino, tá? Vamos ler aqui 2 Timóteo capítulo 2, verso 12. Timóteo capítulo 2, verso 12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Ok? Então, irmãos, se sofrermos com ele, também com ele reinaremos, tá? Então, isso está se falando exclusivamente do milênio. Vamos lá, o reino de Deus na eternidade. O reino messiânico durará 1000 anos, dando lugar ao reino eterno de Deus, que será estabelecido na nova terra. O centro da nova terra é a cidade santa, a nova Jerusalém, aquela que João viu descer do céu, tá? Os habitantes são os redimidos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Sua maior bênção é verão seu rosto, tá? Aqui agora, irmãos, nós vamos dar um pulo. Esse evangelho ele vai falar do sábado do servo perfeito, tá? Porque como ele está escrevendo para os romanos, ele está explicando para os romanos a cultura judaica, e uma das culturas judaicas era o sábado, guardar o sábado, né? Então ele vai explicar, né, como eu devo guardar o dia do Senhor. Jesus precedeu assim: foi à igreja, participou do culto, passou algum tempo em casa de seu amigo Pedro, praticou bem atos de misericórdia e amor, né? Só que eles, né, os próprios judeus, eles iam interpretando essa questão de guardar o sábado.
o que pode fazer, o que não pode fazer, porque até então não se podia fazer nada, né? Mas só que eles vão começar a abrir precedentes, né? Como não pode fazer, não posso andar? Pode, desde que ande só 1 quilômetro, né? Se você andar 1,5 km, você já está descumprindo o sábado. Então eles estão criando essas regras. Eles tinham um livro chamado Talmud. O que era um Talmud? É como nós temos hoje os comentários bíblicos. Temos comentário bíblico de Chaplin, comentário bíblico de Martin Wenning, né? E muitos outros, né? De Hernando Dias Lopes e muitos outros grandes teólogos que têm os seus comentários bíblicos. Eles fazem a exposição, né, dos livros, detalhando versículo por versículo, né, capítulo por capítulo, e assim, o Talmud era isso naquela época. Eram pessoas que comentavam acerca principalmente da Torá, né, da lei de Moisés, e esse Talmud ficava guardado, né, para consulta de quem? Dos escribas, dos doutores da lei, né? Então existia isso, e isso era colocado em pauta, a questão disso aí. Eu posso acender um fogo, ferver uma água? Aí eles iam abrir um precedente. Então, esquentar uma água? Pode, né? E aí ia abrindo. Posso cozinhar alguma coisa, fazer alguma coisa? Não pode, né? E abrindo esses precedentes ali para eles mesmos, né? Então, o que Jesus veio combater no sábado? Jesus veio interpretar melhor do que eles a própria lei deles, né? E o que Jesus começa a fazer? Curar no sábado, operar milagres no sábado. E eles, né, quando eles se deparam com o paralítico, que é isso? Está carregando a cama, não sabe o que é sábado. Ele, o homem que me curou, ele mesmo deu a ordem: pega a tua cama e vai para casa, né? E quem foi o homem? Não sei, eu sei que ele me curou, foi embora e ele deu essa ordem, né? Então, o que acontece, irmãos? Jesus, ele vai quebrando, né, essas leis. Aí os discípulos estão vindo da sinagoga, faminto, eles vão lá, colhem e começam a comer. Passam numa plantação lá, eles começam a colher ali e começam a comer, a degustar. E os fariseus veem aquilo: seus discípulos estão colhendo e comendo no dia de sábado. Jesus foi e falou: não leste as Escrituras? O que os homens de Davi fizeram quando estavam famintos, que entraram no santuário, pegaram os pães da proposição, que não era lícito comer, só os sacerdotes, e eles comeram e não tiveram dano algum, né? Então Jesus vai quebrando, né, os precedentes. Por quê? Irmãos, a gente olha para isso e a gente vê uma coisa muito interessante. Por quê? O templo, as coisas de Deus sempre foi tratada com o maior zelo. Você vai ver quando Davi foi levar a arca de volta para Jerusalém da primeira vez, que ele pega a arca, coloca num carro de boi e tenta levar a arca, aquela carroça balança, os ali protegendo, coloca a mão na arca para a arca não cair, irmão. Deus fulmina usar, fulmina ele, né? Aí você diz: poxa, era uma boa intenção para não deixar a arca cair, e Deus fulmina. Irmão, Deus é conhecedor de tudo. Eu sempre, quando eu prego essa mensagem, eu falo uma coisa muito certa: de boa intenção o inferno está cheio, né? E isso, Nadab e Abiú, né? Só porque acenderam ali as suas próprias brasas e foram levar para dentro do santuário, foram fulminados.
Porque Deus entendeu que aquele fogo era estranho. Por que estranho? Não era o fogo que Deus tinha acendido. Só era permitido trazer para dentro do lugar santo brasas que fossem tiradas do altar do holocausto. E eles sabe o que a gente entende aqui? Porque tinha os outros dois irmãos deles que atuavam mais do que ele, que era Itamar e Eleazar, né? Então o que eles dá a entender que eles queriam fazer? Nós vamos fazer algo aqui diferente, para ser melhor do que nossos irmãos. Vamos acender aqui uma brasa e ver que a gente não precisa daquele fogo lá que eles estão atuando lá, não. A gente vai fazer o nosso próprio fogo, vai entrar, né? E Deus vai receber, né? Só que eles que receberam fogo na cara, né? Foram fulminados. Então, por que, irmão? Porque talvez aquela atitude impressionaria alguém, como nós, mas a Deus não, porque Deus conhece a real intenção do coração, né? E agora, esses homens de Davi estão cheios de fome, nem judeu eram uns deles, e entram dentro do lugar santo e roubam os pães e comem, e Deus não manda. Por quê? Deus viu a inocência, Deus viu a necessidade, né? Então é isso que a gente precisa ter, essa compreensão. A gente julga de uma forma, mas Deus é aquele que conhece a intenção do coração de cada pessoa, amém? Então vamos lá. Poder de expulsar os demônios, tá? Jesus tinha esse poder de perdoar pecados. Marcos vai mostrar Jesus com esse poder de perdoar pecados, e ele vai mostrar um episódio muito interessante, que é do paralítico de Cafarnaum, aquele que desce pelo telhado. E ali é muito interessante, por quê? Nós já falamos aqui, eu acho, em outra ocasião, que a questão de pecado para os judeus, de enfermidade, perdão, para os judeus, está atrelada ao pecado. Ou seja, qualquer enfermo, um judeu olharia para ele e já iria ficar olhando: será que ele fez? Que pecado que ele cometeu? O que ele aprontou dessa vez? Né? Porque se ficasse enfermo, vamos supor, você entrasse aqui hoje, mancando da terra, e o judeu ia olhar para você assim: dá nem oportunidade para ele não, hein? Esse aí alguma coisa fez, né? Então era assim que eram tratados os judeus naquela época. Então o que acontece? Jesus, conhecendo melhor do que todos os judeus, quando descem aquele paralítico diante dele, Jesus vai dizer para ele: perdoado estão os teus pecados. E eles começam no coração, na mente: o que ele pensa que é? Para perdoar pecado? Só Deus que perdoa pecado. Mas aquilo foi uma estratégia de Jesus. Por quê? Porque para eles toda enfermidade tinha a ver com pecado. Então Jesus pergunta para eles: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados ou levante e ande? Aí ficaram. Então, para saber que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecado, aqui te digo: levanta e anda. Então o que os judeus entendem? Se ele está curado, é porque o pecado foi perdoado, porque eles entendiam né? Então Jesus, além de perdoar o pecado, Jesus cura ele de uma enfermidade. Isso aí. Era a cultura deles, né? Eles entendiam dessa maneira. Então vamos aqui agora, deixa eu ver aqui.
Compaixão, vamos lá, irmão, onde está escrito compaixão, qual é a página aí? 53. Página 53. O que é compaixão, irmão? É muito mais do que misericórdia. Vamos supor, eu citei um exemplo assim lá na aula que eu dei lá na igreja. As mães, principalmente mães, pai também, né? Você vê o seu filho se machucar, vamos supor, deu uma pancada na quina da janela, na quina da porta, e criou aquela expressão de dor, né? Você, quando mãe olha aquela expressão do sofrimento da criança, é como se tivesse uma dor dentro de você mesmo. Então você está sentindo o que o outro está sentindo. É isso aí, mais ou menos, o que é compaixão, né? É a mesma coisa, você passa e vê uma pessoa em total sofrimento e você começa a sofrer no seu interior pelo sofrimento daquela pessoa. Isto é compaixão, tá bom? Então Jesus, ele prega o Evangelho e ele demonstra nas suas atitudes compaixão. O termo original não vou ler essa palavra aí não, tá, irmão? Senão vou falar línguas estranhas aqui. Oi? Que Deus te abençoe. Vamos lá. O qual descreve uma emoção que comove a pessoa até o íntimo do seu ser. Fala da tristeza que alguém sente pelo sofrimento e infortúnio do próximo, juntamente com o desejo de ajudá-lo. É uma característica de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Os fariseus e escribas cometiam o pecado do legalismo. O legalista substitui com palavras e práticas externas as atitudes internas requeridas por Deus, oriundas do novo nascimento, operado por Deus e pelo Espírito. Tais pessoas honram a Deus com seus lábios, enquanto de coração estão longe dele. Externamente parecem justos, mas no seu íntimo não amam de verdade, né? Então o legalismo, aí vocês vão marcar. O legalismo não é simplesmente a existência de leis, regulamentos ou regras na comunidade cristã. Tudo isso. Ei, marcaram aí? Pelo contrário, o legalismo tem a ver com os motivos pelos quais os cristãos consideram a vontade de Deus à luz da sua palavra, tá? Então, irmãos, a gente precisa entender o que é o legalismo. É a pessoa muito voltada para leis, para a letra, né? Vamos citar um exemplo de legalismo. Era o que a igreja primitiva, que é muito diferente de compaixão. A igreja primitiva, ela orou por Pedro quando ele estava preso, não orou? Por que ela orou? E continuou orando? Porque ela se compadeceu de Pedro, porque Pedro estava preso para ser apresentado no outro dia para ser morto. João já tinha sido morto, a fio de espada, né? E agora Pedro seria morto no próximo dia. Então a igreja se compadece. Se ela é uma igreja legalista, o que ela faria? Chegaria aqui e alguém diria: pastor, nosso irmão Pedro, o pastor Pedro foi preso, vamos orar por ele. Assim, ó, igreja, vamos se colocar aqui de pé, vamos fazer uma oração aqui por Pedro. Deus, olha, está lá o nosso irmão Pedro, toma ele nas tuas mãos,
Senhor, tira ele de lá, faz a tua obra. Enfim, Senhor, faça a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Legalismo. Apenas oramos e como podemos dizer, tiramos do nosso ombro a nossa responsabilidade porque já oramos. Mas a igreja primitiva se compadeceu, então ela permaneceu orando. Até quando? Até ver a resposta. É igual quando a gente ora querendo uma vitória, a gente ora até a última instância, até ver se Deus vai dar ou se Deus na verdade não vai dar. Porque é uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, que nem todas as nossas orações serão respondidas. Ouvidas são, todas serão respondidas, tá? Porque eu cito sempre o exemplo de Jesus. Até Jesus não teve a sua oração respondida. Lá no Getsemane, ele está orando: Pai, passa de mim este cálice, né? Deus respondeu a ele? Não. Então ele tem que completar a oração. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua, né? Então, compaixão é isso, é você se compadecer e lutar até o fim por alguém, por uma causa, né? E o legalismo não, é só agir formalmente, né? E ponto, né? Então isto é o legalismo, tá? Vamos lá. O cristão neste tempo da graça continua sujeito à instrução, à disciplina e ao dever da obediência à lei de Cristo e à sua palavra. O Novo Testamento fala da lei perfeita da liberdade, lei real, lei de Cristo. Aí vocês vão marcar: os fariseus e os escribas pecavam por colocar a tradição humana acima da revelação divina. Ok? Marcaram? Irmãos, então até aqui, essa primeira parte está ok. Vocês têm alguma dúvida nessa primeira parte? Não? Então nós vamos corrigir esse primeiro questionário e a gente vai fazer um pequeno intervalo aí rapidinho, tá? Questão de número 1. João Marcos, criado em Jerusalém, teve a oportunidade ímpar de colaborar no ministério de 3 apóstolos. Aí responda para nós, irmão Anderson. B. Paulo, Barnabé e Pedro. 2. É da prova. Quanto ao escritor João Marcos, é incerto dizer que, responda a missionária Denise. B. É considerado companheiro íntimo do apóstolo João. Então está errado, porque não é João, é Pedro que o chama seu filho. 3. Quanto às características do Evangelho de Marcos, é incoerente afirmar que, irmão Hermilson, não, é presbítero Daniel. Por que C? É C, irmão Hermilson. Corrige aí. Mostra todas as genealogias judaicas e a narrativa do nascimento de Jesus. Então não mostra a genealogia nem o nascimento de Jesus, tá bom, irmãos? 4. Legalismo é simplesmente a existência de leis, regulamentos ou regras na comunidade cristã. Certo ou errado, missionária Jaqueline? Errado, por quê? Porque não é. Porque não é. Tá? Legalismo não é. Entra um não aí antes do é. 5. Os fariseus e escribas pecavam
por colocar a tradição humana acima da revelação divina, responda para nós, irmã Josemira. Botou certo? Tá certo, isso aí. Vamos no intervalo rapidinho para vocês beberem uma água.